Bom, esta imagem você já conhece. E a tomada da Bastilha pelo povo, o povão mesmo, francês. Artesãos, pedreiros, pequenos comerciantes, camponeses, soldados, tomaram a Bastilha. Daí dizer-se a queda da Bastilha. Nossa aula hoje tem o seguinte assunto: Conquistas da Revolução Francesa. Hoje é dia 24 de agosto de 2020. Bom dia, Michele. Aqui você vê as cores e a bandeira nacional da França: azul, branco e vermelho. O que a Revolução trouxe de novidade para o povo francês? Bom, aproveitando aquele momento em que o rei Luís XVI convocou os 3 estados, chamados Estados Gerais, para tratar com eles algum aconselhamento, alguma orientação de como resolver os problemas grandiosos da dívida pública, do esvaziamento do Tesouro Nacional. Os membros do terceiro estado aproveitaram para apresentar propostas que trouxessem benefícios e novidades para o povo francês. O rei não aceitou, se opôs. Os membros do terceiro estado, com apoio de outros membros do primeiro e do segundo estados, fincaram o pé e estabeleceram ali a formação da Assembleia Nacional Constituinte. Isto no mês de junho de 1789. Então, esses deputados, diante da situação calamitosa, conflituosa, confusa, caótica, que estava se verificando na França, tanto na zona rural, nos campos, quanto na cidade, na zona urbana, resolveram tomar algumas medidas, algumas decisões emergenciais que julgaram ser necessárias para tentar estabelecer a ordem dentro da França e não se perder aquilo que se buscava. Então, eles, em Assembleia Nacional Constituinte, resolveram estabelecer algumas normas e resolveram abolir os dízimos que o clero cobrava das pessoas, aboliram a escravidão, colocaram fim aos privilégios do clero e da nobreza, procuraram elaborar uma constituição para a França, deram fim ao feudalismo e aprovou uma constituição para o povo francês. Então isso tinha por propósito acalmar ou ordenar o que estava se perdendo o controle. Os camponeses nos campos invadiam castelos, casas, propriedades, queimavam tudo, destruíam registros de dívidas, tacando fogo em tudo, destruíram diversos documentos, o que foi uma perda muito grande para os historiadores, porque historiador estuda um período, um determinado espaço de tempo e geográfico sobre documentos. Esses documentos também desapareceram, foram destruídos. Nas cidades a situação não era diferente. Era também caótica, era confusa, porque artesãos, pequenos comerciantes, profissionais liberais, pegou geral. Começou a também invadir casas, palácios e
atrás de recursos, atrás de alimento, atrás de trigo. Então, de repente, aqueles que até ontem exploravam e gozavam de privilégios garantidos pela realeza, agora eram cobrados e seus bens eram tomados por aqueles que antes não tinham nada e que passavam por diversas necessidades, inclusive a fome. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 26 de agosto de 1789. Esse documento foi aprovado pela Assembleia Constituinte e ele visava mostrar isso. Imagina, direitos do homem e do cidadão. Já mudava a nomenclatura, já mudava os conceitos, não mais súditos, mas cidadãos. Então, nesta declaração, que é um documento de imensa importância para todas as pessoas, nela se assegurava direitos considerados universais, ideias já dos iluministas do passado, direitos universais dos indivíduos, a saber, direitos que deveriam ser usufruídos por todas as pessoas indistintamente. Entretanto, na prática, nem todas as pessoas tiveram acesso aos mesmos, isto é, aos direitos tão altissonantemente proclamados pelos revolucionários, sobretudo pelos líderes, como Robespierre, Danton, Marat e tantos outros ali. Na questão, por exemplo, do sufrágio universal, isto é, o direito ao voto, as mulheres que tanto lutaram e outras pessoas pobres que batalharam, que inclusive depois tomaram a Bastilha, essas pessoas ficaram excluídas desses direitos, direito ao voto, porque as mulheres e as pessoas pobres não puderam participar, porque foi exigido, foi estabelecido pelos representantes do povo, foi estabelecido uma determinada condição mínima de recursos, de patrimônio, para que as pessoas pudessem participar tanto do voto quanto de serem votadas. E muitos não conseguiam atingir nem sequer o mínimo estabelecido. Então, percebe-se que a Declaração dos Direitos do Homem não conseguia atingir aquele objetivo, porque um dos artigos dizia: todos os homens são iguais em direitos. Se todos os homens são iguais em direitos, por que alguns não podiam participar? E outra coisa, os homens de que fala este artigo 1º, olha o que ele diz: os homens nascem livres e são iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Ora, homens aqui representam quem? O ser humano indistintamente de sexo? Ou só os homens no sentido de gênero, masculino? Porque as mulheres, como sexo feminino e seres humanos, ficaram excluídas. Então, os próprios direitos tão proclamados já excluíam algumas pessoas. O 6º artigo: a lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer a ela pessoalmente ou através de mandatários para a sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos, e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não seja a das suas virtudes e dos seus talentos. O pobre tem ou não tem talento? A mulher tem ou não tem talentos? A mulher é cidadã ou não é cidadã? Então,
essas coisas eles não deixaram muito claro, mas a declaração, com o tempo, e vai demorar bastante tempo, mas ela vai ser ampliada e as mulheres também terão participação, mas em épocas muito distantes da Revolução Francesa. Mas foi isto que, em tese, eles defenderam e colocaram no papel, publicaram: direitos do homem e do cidadão. Aprovado em 26 de agosto de 1789. A República. Bom, esse foi um outro passo da Assembleia Nacional Constituinte. O que significava? A Assembleia Nacional Constituinte deu um fim à monarquia absolutista. Em seu lugar, ergueu a República, que foi proclamada por eles, os representantes do povo. Colocou-se fim à sociedade de 3 estados, posto que agora todos eram cidadãos e todos tinham direitos iguais perante o Estado. Não era mais perante o monarca, era perante o Estado. Não eram mais súditos, eram cidadãos. Súditos são aqueles que dependem da vontade exclusiva do soberano, cuja vontade, como nós já vimos anteriormente, era inquestionável. Então, pelo menos na intenção política dos deputados, ao escreverem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, era isto que se apresentava. Não há mais súditos, há cidadãos, todos são livres e possuem direitos iguais perante o Estado. Os cidadãos passaram a ter direitos e deveres também, claro. Então passaram a ter direitos ao ensino primário, o qual na República tornou-se obrigatório e gratuito para todos. Terras foram confiscadas dos nobres e distribuídas aos camponeses. Assim criou-se na França pequenas propriedades que passaram a produzir também grandes riquezas, pois o pequeno se juntando formaram grandes riquezas para o país, para a nação. Estabeleceu-se a liberdade de imprensa, o que é muito importante, é um princípio defendido pelos liberais, defendido pelos iluministas, o direito à liberdade de imprensa e de expressão. Todos têm e devem ter esse direito. E censura é uma coisa horrível, uma coisa que deve ser combatida sempre. Também a livre circulação de pensamentos e ideias. Não se pode impedir que você pense. Que você pensa. Não se pode impedir que você expresse seu pensamento e suas ideias. Isso é o que eles defendiam e isso a Assembleia Constituinte defendeu e proclamou como algo direito para todos. O direito ao voto e o direito de ser votado também foram assegurados. No entanto, como já falamos, com certas limitações, pois as mulheres, tão aguerridas na luta pela Revolução Francesa, não puderam participar disso. Analfabetos e pobres também não foram contemplados com esses direitos. E esses demoraram até muito mais tempo, para conseguir esses direitos. A Constituição, outra conquista da Revolução Francesa. Então, em 1791, a França ganhou uma Constituição. E nessa Constituição, não se estava pensando em acabar de vez com a monarquia. O que se queria era acabar com a monarquia absolutista, onde o rei era soberano, o monarca tinha a única, primeira e última palavra, e era a vontade dele que deveria ser executada. Numa monarquia constitucionalista, o rei
e o parlamento vão governar, vão trabalhar de acordo com a Constituição. A Constituição vai estar acima de todos. Então, nesta Constituição republicana de 1791, assegurava-se direitos e deveres aos cidadãos, e ela vigorou até 1795. Nessa ocasião, em 1795, uma nova Constituição foi promulgada, ocasião em que o governo foi delegado a um diretório, que foi acabando na mão de uma pessoa só, né? Mas no início ele era composto de 5 deputados ou diretores. O diretório, por sua vez, também enfrentou muitas oposições e muitas dificuldades para implantar aquilo que se propunha como o melhor para a França. Nessa ocasião, muitas pessoas foram presas, outras foram mortas. E por que foram mortas? E por que foram presas? Porque eram contrárias ao espírito revolucionário, defendiam ideias contrárias à revolução. E, quando julgadas, foram condenadas, porque aqueles que o julgaram provou que eles eram contra a revolução. Quais as ideias contra a revolução? Por exemplo, havia quem propusesse acabar-se com a propriedade privada, bem como outros que defendiam o retorno à monarquia. Esses caminhos estavam fora de cogitações. Como o direito à propriedade privada era considerado um direito natural do ser humano, sobretudo o direito à própria vida e ao corpo, e também aos bens materiais, era uma loucura alguém brigar contra esse direito. Então, a propriedade privada vinha como conquista pelo trabalho, pelo empreendedorismo, a capacidade que a pessoa tem de multiplicar seus ganhos, comprar mais coisas, tornar-se proprietário de mais propriedades, mais bens. E também pela compra ou transferência aos herdeiros naturais ou aqueles declarados pelo proprietário. Então, a pessoa se torna proprietária de algum bem dessa forma. Ela ganha como herança, ela compra, ela recebe. Então, isso da propriedade privada, isso estava dentro dos interesses da burguesia. E todos que já eram proprietários de bens e conseguiram conservar seus bens, claro que iam ficar nervosos e iam gritar contra aqueles que diziam: abaixa a propriedade privada. Claro que o direito à propriedade privada foi mantido e qualquer um que se levantasse contra esse direito perdia o direito ao bem mais precioso que uma pessoa possui, o direito à própria vida, o direito à liberdade. Porque ou ia presa ou morria. Muitos morreram. Estabeleceu-se um grande sonho humano. Qual é este sonho? Enquanto durou o antigo regime, dificilmente uma pessoa pobre, uma pessoa lá de baixo, podia galgar degraus mais altos na sociedade, pois naqueles tempos prevalecia a ideia de estamentos. Portanto, era praticamente impossível uma pessoa passar de um status social ou classe para outra, porque os casamentos não eram permitidos entre classes diferentes. As pessoas nasciam, casavam-se e morriam nas mesmas classes sociais de origens. Assim, uma mulher, ainda que bela, de bom porte e que agradasse um homem
do segundo estado, da nobreza, de qualquer aspecto da nobreza, esta mulher podia servir para ele como amante, podia até ter filhos com ele, mas ela não servia para ser esposa dele, porque ela não pertencia à mesma classe social dela. Um homem poderia até tornar-se amante de uma madame, mas ele não podia casar-se com uma jovem, um homem pobre, claro, casar-se com a jovem de uma família aristocrática, de uma família da nobreza. Então, os pobres podiam ser usados como amantes até, como criados, mas não para casamento. E se tivessem filhos desses relacionamentos, pobres meninos eram considerados bastardos. O homem os tratava como se não os reconhecesse, como muitos hoje fazem também. Muitos homens engravidam algumas mulheres e não reconhecem seus filhos, deixam à míngua, à sorte, à deriva. Com a Revolução Francesa, ficou estabelecido que todas as pessoas são iguais, são livres e fraternas entre si numa sociedade de direitos, de cidadãos. Daí o tríplice pensamento revolucionário bonito: igualdade, liberdade, fraternidade. Na prática, contudo, a gente sabe que as coisas não são bem assim. Em uma monarquia, não podemos escolher nossos governantes nem nossos representantes. Não há cidadãos, numa monarquia há súditos. Não há direitos, existem favores concedidos pelo monarca a quem ele quer, conforme a sua vontade pessoal. Mas os súditos têm deveres. As pessoas ou são nobres, ou são plebeias, ou plebeus. Todos são súditos, e os súditos, principalmente a classe mais baixa, produz bastante para alimentar, para sustentar, para manter as classes mais elevadas, superiores da pirâmide social. Então, numa república, os cidadãos têm direitos e deveres e tudo deve ser feito de acordo com a lei, perante a qual todos são iguais, pelo menos na teoria, porque na teoria ninguém está acima da lei, todos estão sujeitos à lei, como a própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão proclamou, e como as constituições também proclamam, como a Constituição brasileira de 1988. Né? Ninguém está acima da lei, mas na prática, infelizmente, a gente percebe que ricos, brancos, bem-nascidos, não são tratados da mesma forma que as minorias, os negros. As mulheres não são tratadas com a mesma igualdade com que os homens são tratados. Então, as pessoas de classe mais baixa são tratadas de uma maneira mais dura, mais inclemente. Já os mais ricos, tendo recursos, eles quase nem ficam presos. E o sonho continua. Qual sonho? Nós tomamos como exemplo a questão do direito ao voto. Então, tais ideais ou sonhos, mesmo aqueles conquistados e defendidos pela Revolução Francesa no século XVIII, ainda levariam muitos anos para serem realmente colocados em prática em todas as sociedades e povos do mundo. Em algumas nações, nem ainda são praticados. O direito ao voto, por exemplo, demorou muito tempo para ser estendido às mulheres, que, como todos nós sabemos, constituem um contingente numérico muito maior do que o dos homens. Neste quadro ao lado a gente pode ver, olha, a Nova Zelândia estendeu o direito feminino ao voto em 1893.
A Finlândia, um país nórdico, do norte da Europa, frio pra caramba, 1916. Os Estados Unidos, um país considerado por muitos como liberal, muito liberal, 1919. Brasil, 1932. França, a França que é o berço da Revolução Francesa, da liberdade, da igualdade e da fraternidade. 1945, fim da Segunda Guerra Mundial. Arábia Saudita, 2011. E se não me engano, na Arábia Saudita, as mulheres só tiveram, na verdade, a primeira experiência num pleito para eleição, tanto para votar quanto para serem votadas, em 2015. Então a gente percebe que o sonho continua. Há muito ainda para ser conquistado, apesar dos avanços. Nem mesmo no Ocidente, essas ideias de direitos, liberdade, fraternidade, igualdade, cidadania, republicanismo são vividas por todas as pessoas no mundo em que vivemos. Em alguns países do norte da Europa, os direitos são tão ampliados porque o liberalismo é bem vivenciado por eles, que às vezes, hoje, nos nossos dias, pais criam os filhos sem darem nome masculino ou feminino para eles. Por quê? Porque eles dizem, é um direito deles escolherem o que eles querem ser, se querem ter um nome feminino, se querem ter um nome masculino, se querem ser tratados como do sexo feminino ou do sexo masculino. Isso é o liberalismo levado aos extremos, o entendimento de liberdade. Se a menina está grávida, ela quiser abortar, ela aborta, é um direito dela. Mas não se pensa no direito, por exemplo, da criança no ventre da mãe. Então, em alguns lugares, os direitos foram bem ampliados e eles respeitam. Embora constituições de diversos países assegurem que todas as pessoas nascem naturalmente iguais, livres e com certos direitos inalienáveis, imprescindíveis e inegociáveis, tais como o direito à liberdade, à vida, à propriedade privada, à segurança, à busca da felicidade, direito de aprender e até mesmo o direito de resistir e lutar contra o governo opressor e tirano. É sabido que nem todas as pessoas são tratadas conforme os princípios estabelecidos pela Revolução Francesa, porque há muitos que vivem sem mesmo obter os direitos básicos para a sobrevivência enquanto seres humanos. Imagine como cidadãos. Muitos não têm acesso, os direitos estão lá garantidos, mas não têm acesso ao saneamento básico, segurança, alimento, trabalho, saúde, água potável, educação, entre outros. A gente sabe que há certos grupos de pessoas que estão muito vulneráveis porque elas não têm acesso a esses direitos proclamados pela Revolução Francesa e incorporados em muitas constituições mundo afora, como, por exemplo, a Constituição Federal Brasileira de 1988. Não é? Há muitos direitos que já estão lá, mas as pessoas não têm acesso ainda. Por quê? É necessário lutar por políticas públicas. Os direitos, eles não são dados. Direitos são conquistados por meio de lutas, por meio de ousadias mesmo. E às vezes é preciso pagar um preço alto para isso, não é? É necessário. Em alguns lugares paga-se com a própria vida. O direito à liberdade, a guerra da secessão norte-americana no século XIX, muitos pagaram com a vida pelo direito de se ter naquele país
homens livres, apesar da cor da pele. Né? Então, o Estado e o governo devem existir para assegurar aos cidadãos tais direitos. Mas isso sem discriminação alguma. Se é do sexo masculino, se é do sexo feminino, se é branco, se é preto, se é índio, se vive no mato, se vive na cidade. O governo tem que garantir esses direitos. O governo e o Estado existem para isso, não para privilegiar uma classe ou um grupo de pessoas, mas o governo tem que ser para todos. Então, essas coisas todas, esses direitos, eles devem ser exercitados mediante a observância dos deveres de cada cidadão. Mas a gente sabe que há minorias que sofrem marginalização, são minorias que vivem à margem das coisas, e alguns vivem à margem da lei, outros vivem à margem dos direitos porque não tem alcance a eles. Mulheres, crianças, negros, pobres, índios, pessoas que não se encaixam na sexualidade hetero, aí são homossexuais, são lésbicas, travestis e outros mais. A gente sabe o quanto essas pessoas sofrem opressões e grandes dificuldades para se manterem. Então, as mulheres muitas vezes são tratadas, inclusive, como seres de categoria inferior em muitos lugares e países. O sujeito, às vezes, violenta uma mulher porque ela é mulher. Estupra uma mulher porque é uma mulher. O sujeito abusa de uma criança porque é uma criança. É vulnerável. Então, a lei é para proteger tais pessoas, mas daí tem as dificuldades. É preciso lutar para mudar tudo isso, como eles lutaram na época que explodiu a Revolução Francesa para mudar aquele quadro e conseguiram mudar muita coisa. Mas as mudanças não são fáceis. Em uma sociedade livre e formada por iguais, por cidadãos, nenhum governo pode ser legítimo nem legal se não for estabelecido, constituído pelo consentimento dos governados. Nenhuma lei pode ser justa, pode ser legal, se ela não for aprovada pelos representantes do povo. O povo tem seus representantes. Então, como se consegue isso? Com o voto dos cidadãos. Porque isso não se consegue assim, por uma pessoa individualmente, mas pelo voto livre dos cidadãos. Então, assim se constitui um governo. Que o governo é resultado do consentimento dos governados. E a sociedade não poderá ser vista como organização e organismo justo enquanto todos os cidadãos não forem tratados com a devida igualdade perante a lei. Que, infelizmente, nem sempre é executada de modo a garantir, de fato, a igualdade de todos perante a lei, independentemente de seus recursos ou da sua condição de gênero, ou de opções, ou quaisquer outras. O direito é para o cidadão. Todos são cidadãos. Atividades. Você tem esse desafio. 3 atividades. É para você pensar, raciocinar, escrever. Estabeleça um texto em que você vai mostrar, nesse texto, as diferenças que você compreendeu ou compreende entre cidadãos e súditos. Segunda atividade. Você concorda que ainda são parte de um sonho as conquistas da Revolução Francesa no século XVIII? Justifique o seu posicionamento. Tanto se você concordar ou não concordar, justifique. Terceiro, em seu entendimento,
qual é a importância de uma Constituição para um povo. Boa sorte. Até lá.